Em algum lugar numa galáxia muito distante da Terra, existe um planeta diferente do nosso, o planeta Yangax, o lar dos Yangaxianos, uma raça alienígena diversa, muito conhecida pela sua inteligência e capacidade tecnológica avançada, mas mesmo eles sendo uma civilização avançada tecnologicamente falando, eles ainda vivem num sistema etário e hierárquico, onde os mais abaixo obedecem os mais acima, e a rainha de Yangax é a única que está acima de todos. Sozinha ela criou o maior sistema de policiamento civilizado da galáxia, a Federação Intergaláctica, um tipo de governo que interconecta milhares de governos interplanetários que existem em cada sistema solar da galáxia, sendo ela a líder suprema deste governo. Com ela acima, quase toda a galáxia esteve em paz, com um sistema político estável, sem tiranias, sem conflitos internos políticos ou religiosos. Basicamente é o que os Estados Unidos era para ser. Mas como eu disse, quase toda a galáxia estava em paz. Alguns planetas não estavam de acordo com esta politicagem intergaláctica por seus próprios motivos, como por exemplo, a Terra, que nunca foi interconectada com a Federação Intergaláctica por ser considerado um planeta primitivo demais, já que é a única coisa que a Terra conseguiu fazer até agora e criar um foguete até a Lua, enquanto o resto dos planetas já se desenvolveu tanto ao ponto de viajar entre sistemas solares de outras galáxias, tanto é que é por isso que até hoje nenhum extraterrestre pousou na Terra, pois não tem motivos para eles vierem num planeta tão primitivo como o nosso. Mas a rainha Yangax tinha outros planos para a Terra. Eles queriam colonizá-la ao seu jeito, e colonizar entre aspas né, porque o que eles realmente queriam fazer era entrar em contato com a população terrestre para compartilhar conhecimento tecnológico, para que assim a Terra fique um pouco mais próxima da Federação Intergaláctica, mesmo que seja um planeta diferente. Até porque a Terra era o único planeta onde existia a raça dos humanos, e por isso, ela mandou sua melhor tropa para uma expedição intergaláctica pro planeta Terra, sendo um deles seus melhores soldados o seu próprio filho, Tradisvord. Ele usava a armadura real dos guerreiros Dragonics, que são guerreiros que usam uma armadura de tecnologia avançada de seu planeta natal. Trad estava nessa nave em direção ao planeta Terra, realizar a expedição para sua mãe. É importante notar que Trad nessa época era um adolescente, e não daquele tipo que desobedece ou é arruaceiro. Na verdade estou falando do tipo de adolescente que quer se provar aos pais. Trad só foi para a expedição à Terra porque ele queria impressionar sua mãe. Ele queria dar orgulho a ela e mostrar que ele é mais do que só seu próprio filho, e foi inclusive isso que convenceu ela a deixá-lo ir a essa expedição. O único problema é que a rainha Yangax não sabia que essa seria a última vez que ela veria seu filho novamente. No espaço, o tempo é relativo. Enquanto os outros planetas já estavam avançados, culturalmente e tecnologicamente falando, a Terra ainda estava bem desavançada, pois no período em que a nave de Trad pousou na Terra, era a Segunda Guerra Mundial, e eles resolveram pousar justamente na Alemanha, e instantaneamente, assim que eles pousaram, porém atacados pelas tropas nazistas alemãs, mesmo com suas armaduras cobertas de tecnologia alienígena, eles não foram páreos para um ataque surpresa 100% planejado, ou seja, os humanos estraçalharam as tropas da Federação Intergaláctica, o que não era muito, era só o Trad e mais outros 3 sujeitos, e resultou de que Trad fosse o último sobrevivente, pois ele conseguiu escapar no último minuto antes de sua nave se autoexplodir em caso de emergência. Trad agora estava oficialmente sozinho no planeta Terra. Sua armadura estava parcialmente danificada. Seus parceiros de equipe estavam mortos. Sua nave junto ao rastreador dela foi completamente destruída. Seus meios de comunicação extraterrestre foi cortado para qualquer coisa fora da Terra. Ele não tinha mais literalmente nada na qual pudesse contar agora. E um sentimento de tristeza o preenche completamente, pois ele percebeu que nunca mais veria o resto da sua família, sua mãe, sua irmã, seus amigos, todos se foram, e a partir de agora, ele não tinha mais ninguém, condenado a vagar preso num planeta desconhecido com uma população primitiva.
5 anos depois, Trad arrumou um jeito de sobreviver. Ele vagava de cidade em cidade como um migrante suburbano. A cada lugar que ele iria, roubava um pouco de comida e resquícios do que seria da parte da tecnologia humana, como por exemplo motores de carros e aviões e alguns arquivos de computador, já que eles foram inventados há alguns anos atrás, o que chegavam a ser a maior invenção. Claro que ele achava isso ridículo. Eles achavam o computador uma invenção grandiosa, enquanto para ele o computador é uma das coisas mais básicas que existe no planeta dele. Mas isso é detalhe. O que importa mesmo é que ele vinha de tempos em tempos tentando consertar sua armadura alienígena, mas era demorado, pois sua tecnologia, além de ser alienígena, era extremamente avançada, do tipo que deixa qualquer computador atual no chinelo. E no período geológico da Terra em que o Trad se encontrava no momento, era meio triste a situação precária que ele tinha como vantagem. E ele sabia que ele tinha pouco tempo para resolver seu problema, pois por causa do sentido gravitacional da Terra, diferente do planeta Yangax, o ano passava por 365 dias, o que é mais rápido comparado ao sentido gravitacional de Yangax, que era 560 dias, ou seja, os anos na Terra passam mais rápido do que em Yangax, o que significa que as estações do ano também, e o inverno da Terra era violento pro Trad. O planeta dele é mais perto de um sol, então lá quase não tem invernos, e se tem nem é tão feio assim. Mas na Terra, era tenso, ainda mais pra ele, que a cada mês iria de uma cidade pra outra, nunca estando em um lugar fixo, tendo e dar um jeito de sobreviver ao verão, outono, primavera e inverno mais violentos de sua vida no planeta que ele não tem absolutamente nada. Mas aquele inverno tinha sido diferente, pois ele acabou indo parar no Reino Unido, justamente na época do Natal, e lá era quase que perfeito. Não era lá os Estados Unidos da vida, mas era alguma coisa, o que já era perfeito. Mas uma coisa era curioso, pois em muitos lugares que ele tinha ido nos últimos anos, nenhum deles fizeram o que o Reino Unido estava fazendo, pois era época de Natal, época de celebração e bondade, e o Trad não entendia absolutamente nada disso. Pra ele era só mais algum tipo de festival humano primitivo, então ele decidiu ficar por ali. Mas é claro, em sigilo, considerando que o exército alemão dizimou seu grupo de expedição inteiro, outras nações poderiam matá-lo com muita facilidade, então por isso ele decide ser um ser suburbano, agindo nas sombras e se mantendo escondido. Mas o problema é que, durante o Natal o Reino Unido ficava cheio de pessoas, muita gente saindo pelas ruas ou entrando em lojas e mercadorias, tudo por conta do Natal. Até as crianças saíam de casa para brincar na rua, fazendo bonecos de neve e se divertindo com outras crianças. E o Trad tinha que ficar o dobro de atenção na hora de se esconder dos humanos, pois ele tinha tanto medo deles quanto os humanos tinham dele. E essa brincadeira de pique-esconde entre eles e os humanos durou um bom tempo, até que uma criança humana o descobriu no beco. Ela era diferente, estranha aos olhos do Trad. Ela era literalmente uma criança cega, que tinha perdido a visão há muito tempo, e mesmo sendo cega, ela percebia a presença do Trad ali, e ele ficou com um bom medo da criança, medo dela ao denunciar ou integrar para a força policial local, mas não foi isso o que ela fez. Ao invés disso, a criança identificou a situação precária que o Trad estava vivendo nos becos escuros das ruas, se escondendo das pessoas, e então ela entrega um pão para o Trad, e diz que era para ele se alimentar com o pão, que faria bem para ele, e logo em seguida foi embora, deixando o pão para o estranho. E o Trad, desconfiado, acaba cedendo à tentação, e com uma única mordida no pão, ele percebe que o alimento terráqueo era comestível para sua raça, e decide comer o pão que a criança lhe ofereceu. Afinal ele não comia nada além de frutinhas terrestres faz tempos, só que ele não poderia deixar de notar na generosidade da criança. Ela mal o conhecia, e mal o enxergava, e mesmo assim ela estava disposta a dar um alimento a um estranho, bem peculiar, que fez ele ficar horas pensando nisso. No dia seguinte, quase que no mesmo horário, a criança aparece de novo, trazendo com ela, além de um pão inteiro, traz também um suco de uma que ela conseguiu arranjar na feirinha. Trad até ficou com medo no início,
Mas depois ele foi se acostumando com a presença da criança, percebendo que o pão era para ele, e a bebida também não era venenosa, relutantemente aceitando a oferenda da criança. Só que ao invés dela ir embora, ela fica ali com ele um tempinho, querendo conversar e conhecer mais do sujeito. O Trad dá breves informações, o suficiente para convencer a criança, e ficam ali trocando umas ideias por uns 10 a 12 minutos, até que os pais dela a chamam de volta, e antes que ela vá, ela apenas vira-se para Trad e diz que se chama PG, e Trad, mesmo escondido, cordialmente se apresenta a ela, dando uma despedida para a menina, com ela dizendo até amanhã, logo em seguida deixando Trad internamente feliz, e com um pouco de esperança em seus projetos. Mais um dia se passa e a PG mais uma vez volta naquele mesmo beco para ver o Trad, mas desta vez, Trad não sente felicidade ou esperança, ele se sente em dúvida, não conseguindo entender por que a criança insiste em visitá-lo trazendo mais comida, e quando ele a questiona, ela o responde dizendo que naquele dia era 25 de dezembro, logo era dia de Natal, mas Trad não sabia o que era Natal, muito menos o que significava, o que a criança lhe responde, dizendo que Natal é a melhor época do ano, pois é nela onde o melhor das pessoas se revela, o mês inteiro de amor, alegria, caridade e festividade para todos, é a época do ano em que todos esquecem que tem algum problema ou conflito e se reúnem para fazer as pazes e se reconciliarem uns com os outros, como um símbolo de paz. E faz Trad questionar por que os humanos fazem isso só uma vez por ano, enquanto os outros 11 meses eles brigam e se odeiam, e ela responde que depois de um tempo, a sociedade se perdeu. Eles deram um jeito de perceber que nem todos são iguais uns aos outros. Alguns têm um conflito próprio para resolver, outros acreditam em seus próprios ideais e ambos tocam a própria vida. Mas mesmo com tudo isso, lá no fundo ainda tem uma centelha de bondade e caridade, e algumas pessoas não são tão ruins assim, e no Natal, são elas quem ajudam a espalhar esse espírito de paz e união às pessoas no mundo, e que por isso ela dava aquelas oferendas todas para ele, porque como ela era cega, podia enxergar além do que os olhos veem, ela podia sentir que Trad era diferente, e que por isso, queria o ajudar, era o mínimo que ela poderia fazer por ele. Aquelas palavras ditas por aquela criança o tocaram profundamente, porque Trad não enxergava mais esperança depois que perdeu tudo que tinha na queda de sua nave, identificando os humanos como uma raça ruim e estritamente perigosa. Porém aquela criança conseguiu mostrar que nem tudo na Terra era ruim, ainda existem pessoas boas nesse planeta, e que talvez, e só talvez, nem tudo esteja perdido. Mais tarde naquele dia, lá pro horário da noite, a cidade estava praticamente vazia, a rua estava em um estado fantasma com as luzes das casas a iluminando, e com isso ele decide sair de seu beco e explorar cidade afora, sem se preocupar em ser visto, deparando-se com o esplendor visual que os humanos foram capazes de fazer. Os enfeites estavam dando um contraste belíssimo às moradias, e a neve dava um toque especial a mais, o que deixava o ambiente mais e mais belo aos olhos de Trad. No final da noite, ao voltar a seu beco, logo após ter exploradores quase que 3/5 da cidade inteira, ele sente uma paz e uma felicidade que há tempos ele não sentia. Aquela era a sensação de pertencimento. Ele aprende que os humanos têm muito mais a ver com a Federação Intergaláctica, mais do que os próprios possam imaginar. Essa esperança o enche tanto que ele passa o resto da noite toda consertando o que sobrou da sua armadura, motivado com os sons das pessoas, se divertindo dentro de suas casas, ouvindo as músicas, e sem quando ele nem percebia, seu trabalho tinha sido completado, ele consertou por completo sua armadura Yangax, e a batizou de Marco I, a primeira armadura. E depois de tê-la consertado, ele decide que já estava na hora de ir embora da cidade. Já tinha conseguido o que queria. Sua armadura tinha caído consertada, e mesmo que ele não pudesse sair da terra com ela, alguma coisa dentro dele tinha sido despertada, talvez um interesse mais aprofundado pela cultura humana, talvez um sentimento glamouroso de esperança aos humanos. Então ele não decide sair da terra de imediato, e resolve ficar mais um tempo e observar os humanos
humanos mais um tempo, só para ver o que mais eles tinham a oferecer. E depois de ouvir um boato de uma criatura gigante e materna no centro da cidade, ele se interessa até demais e decide ir até lá. Mas é claro, ele não sai imediatamente de lá. Ele resolve ir andando, a pé, não para formar aura ou algo do tipo, mas sim aproveitar o Natal só mais um tempinho. Afinal, tinha virado seu feriado humano favorito, e que certamente nunca o esqueceria.